Certo. Bom dia a todo mundo. Aula de geografia, 7º ano. Aí, professor, pode começar, viu? Certo. Aí, fizeram as provas. Sim. Olha, e aí, acertar muito? Acertaram muito nas questões? Sim. Hein, Sofia? Acertou? Acertei. Ó, então, a gente falou na aula passada Eu tirei 9, vamos dar como 9, já saiu o resultado É porque essa aqui era só de marcar. de marcar. Aí já sabe quanto acertou, né? É. Aí vamos falar aqui, sociedade, como a gente iniciou a aula passada, é um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo, e seguindo regras, não é isso? Que eu lembro que eu falei isso para você, mas como eu vou continuar no que eu estava falando antes, aí alguma coisa eu vou repetir para vocês entenderem melhor. É um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo de acordo com regras, onde a gente vai seguindo umas regras ou leis em uma região para outra. Então, você vai obtendo essas regras. Vai ter a regra em si, onde você vai determinar essa regra em si, de um determinado lugar. Então, para você viver dentro da sua casa, mesmo com sua família, a gente segue as regras de casa. Não é isso? Do pai, da mãe, do avô, da avó, e todos seguindo ali. Quando não existe regra, não há sociedade. Ocorre agrupamento de pessoas que vivem em conflitos, né? Quando Uma você não pergunta que eu obedece, tenho. diga. A gente vai copiar alguma coisa, algum exercício, algo assim? Não, exercício, se eu for colocar, aí eu lhe aviso, viu? Tá. Mas se quiser ir copiando o que eu estou falando aí, pode copiar. Quando não existe regras, não há sociedade. Ocorre um agrupamento de pessoas que vivem em conflitos. Os povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Então, esses são os determinados tipos de regras de um país para outro. Um povo não é necessário ter um território próprio, né? Quer dizer, que eles não são obrigados a ter seu território próprio. Os ciganos vivem deslocando de um lugar para outro. Quer dizer, eles são nômades, como a gente já viu, que nômades são as pessoas que não vivem em um lugar próprio, vivem determinando de um lugar para outro. O povo sedentário tem moradia fixa, certa, mas também existe povo sedentário que não tem território, vivem em território de outros, mas ali eles vão obedecer às regras do povo que ele está obtido ali, onde ele vai seguir aquelas regras em si. Onde a gente deu exemplo do mongóis e tibetano que vive no sudeste da China, mongóis no norte, curdos no Irã e no Iraque. Então, nação, conjunto de pessoas que luta pelos mesmos ideais e tem a mesma cultura e território próprio.
O país tem seu território, governo próprio e suas leis. Né? O país tem seu território próprio, tem seu governo e suas leis. Então, o Brasil tem o território e tem as leis do Brasil, que vem numa Constituição. Então, na próxima prova, eu posso perguntar a vocês o que é nação. Conjunto de pessoas que lutam pelas mesmas ideais, certo? Então, isso eu posso perguntar para vocês o que é nação. Então, eu posso perguntar para vocês o que são nação. Conjunto de pessoas que lutam pelos mesmos ideais e têm a mesma cultura. País tem seu território, governo próprio e suas leis. Estado é um conjunto de instituições que forma a organização política administrativa de um povo-nação. Certo? Então, o Estado é que tem o quê? A secretaria, os ministérios, tudo dentro do seu próprio território em si. Então, é o conjunto de instituições que formam a organização política administrativa de um povo ou nação. O governo é a parte dirigente do Estado, com os seus poderes executivos, legislativo e judiciário, que esses são os poderes que governam um país, que mantém um país durante determinado tempo. Então, isso é a sociedade, que está dentro de um Estado, mantendo aquelas regras ou leis. Se isto não acontecer, eles vão viver em conflitos. Então, agora, vamos continuar na parte de Estado, para vocês verem. E aí, quem quiser copiar, pode copiar. Certo? A origem do Estado. Não se sabe definitivamente a origem do Estado. Né? O Estado tem surgido há milhares de anos, em sociedade que começava a expandir, tornando mais complexo, mais difícil. Quer dizer, o Estado, a origem do Estado já vem há muito tempo. Né? Tem surgido há milhares de anos, em sociedade que começava a expandir. Certo? Então, o Estado já vem há muito tempo, onde ele vem se formando e seguindo o quê? Criando seus territórios e suas leis em si, certo? Então, é a formação do Estado em si. Certo? Então, isso é a formação do Estado. Né? É para copiar isso? É bom copiar, né? A origem do Estado, não se sabe definitivamente a origem do Estado, né? Certo? E aí, não existe nada determinado quando surgiu, mas ele surgiu há milhares de anos atrás. O Estado tem surgido há milhares de anos, em sociedade que começava a expandir, tornando mais complexo, mais difícil, com diversidade cada vez maior de atividade. Então, o Estado foi surgindo como quando foi surgindo as atividades. Surgiu as primeiras atividades do mundo era a caça e a pesca, coleta de frutos. Depois veio a agricultura, o comércio, indústria, e vem até os dias atuais. Que vão procurando e transformando. Aí, então, daí foi surgindo também o Estado. Em sociedade com pouca divisão de trabalho, não existe Estado. Existe uma divisão que as mulheres plantam e cuidam da casa, e os homens caçam. Ou seja,
O que é a divisão do trabalho? É que cada pessoa tem sua função. Tem o carpinteiro, tem o professor, o agricultor, o mecânico, o eletricista. Então, essa é a divisão do trabalho. Cada pessoa tem sua função. Na população, na sociedade indígena primitiva, não havia essa divisão de trabalho. Existia uma divisão entre homem e mulher, onde as mulheres plantam e cuidavam da casa, e os homens caçam e pescam, e extraem os frutos da natureza. Então, eles viviam assim, o trabalho mais maneiro era das mulheres, e o mais pesado dos homens. Aí, isso quer dizer que eles não tinham uma divisão de trabalho. Essa porque o homem não cuidava da casa, como ainda hoje tem homem que não gosta de cuidar de casa. Né? Né, Ícaro? Tu gosta de varrer casa, Ícaro? Hein, Ícaro? Eu gosto. Não, E, não. gosta de lavar... Tu gosta de lavar o banheiro? Também não. E lavar prato? Só isso mesmo. É. Então, é isso. Então, ainda hoje existe um homem que não quer fazer serviço em casa, lavar prato, lavar banheiro, varrer a casa, lavar a casa. Tem homem que não gosta de fazer isso, não, né? Ele bota para irmão ou para mulher fazer. Quando é casado, bota para a mulher. Quando é solteiro, quem faz é a irmã, né? Ou a mãe. Não é isso? Então, isso vem há muito tempo atrás. Mas apesar que hoje, no tempo de hoje, o trabalho, tanto o homem trabalha em casa como a mulher trabalha em casa. Aí, hoje já está diferente um pouco, mas assim mesmo, tem muitos que não querem fazer isso, né? Que já é uma tradição. Não, às vezes faz, mas não gosta, né? Às vezes faz porque não tem quem faça, aí é obrigado a fazer, certo? Não é não? Não é não, Ícaro? Né? Então, existe sempre essa divisão. Então, apesar que agora só que hoje a mulher faz o mesmo serviço que o homem faz. Você vê que já tem mulher caminhoneira, né? Dirigindo um caminhão, dirigindo um ônibus. Vocês já viram? Sim. Eu já. Na linha de Jacumã, pode prestar atenção que tem uma mulher que dirige ônibus. Talvez aqui de João Pessoa só tenha umas duas ou três, mas já tem. Né? Mas existe. E faz outros trabalhos, como médica, engenheira, né? Dentista e outros. Professor, então existe professora, né? Então existe mulher que já faz a mesma aí. Mas antigamente não. Antigamente não existia isso. Né? Porque hoje existe a divisão do trabalho, cada pessoa tem sua função. Existe uma divisão que as mulheres plantam e cuidam de casa, e os homens caçam e pescam e extraem frutos da natureza. Então, isso era no início da humanidade, na sociedade primitiva. Já hoje está diferente. O mesmo trabalho que o homem faz, a mulher também faz. O Estado surgiu quando aparecem várias divisões de trabalho. Né? O que é a divisão de trabalho? É aquela que cada pessoa tem sua função. Certo? Então, que surgiu mais, a divisão do trabalho veio aumentar quando, depois da Revolução Industrial, que antes a mulher não trabalhava, a mulher só trabalhava em casa. Com a divisão com o aparecimento da indústria, aí a mulher já começou a trabalhar fora de casa, aí começou a trabalhar na indústria também. Então, aí teve esse avanço. Certo? Então, a divisão do trabalho surgiu várias funções e atividades. Aí daí vai acompanhar em um determinado
Sim. Então, daí veio surgindo a humanidade em si. Então, daí foi crescendo. Em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados é grande, que pode provocar conflito entre os grupos sociais. Então, então isso vai surgindo em várias partes em si, certo? Então, vai aumentando em uma determinada área do país em si, certo? Então, foi surgindo essa divisão em si do tempo em si. Então, essa é a forma da sociedade. Então, o Estado começou a surgir com a divisão de trabalho. Cada trabalhador tinha sua função. Em uma sociedade, há desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados. Existe a divisão, a desigualdade, que vocês conhecem, que é pobre e ricos, e dominados e dominantes, onde um domina o outro, quer dizer, o empresário, né, que vai dominar o operário, o trabalhador. Então, há essa desigualdade entre um e outro. Que isso pode provocar conflito entre os grupos sociais. Dominados é grande que pode pode gerar conflito entre os grupos. Provocar conflitos. Que conflitos é isso? Com o aumento de salário. Aí isso pode provocar um conflito, a manifestação de um lugar para outro. Então pode haver esses conflitos de uma. Pode haver esses conflitos de uma determinada área, né? Onde vocês vão decorrer em determinado tempo do país em si. Então, essa divisão que existe entre pobres e ricos. Em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados é grande, que pode provocar conflito entre os grupos sociais. Onde você vê greve de uma empresa, que aí o proprietário ou o empresário não fica satisfeito quando a gente faz greve. Então, pode haver esse conflito entre uma e outra. Então, vai ocorrer essa área de uma determinada região do país em si. Essa situação ocorre o surgimento de Estado que serve para um amparo para esses conflitos, criando leis e garantindo a ordem social. A defesa do território contra inimigos estrangeiros é um fator importante para a criação do Estado. Então, quando há a criação de Estado de uma região para outra, isso pode ocorrer em essas regiões de um determinado tipo de uma área para outra. Então, vão surgindo em determinada região. Olha, eu vou parar aqui um segundo, viu? Mas eu não sai ninguém não, viu? Que eu vou botar o bicho para carregar um pouquinho, que ele está descarregando. Mas eu vou o carregador.
O microfone está desligado, professor. Ele disse que ia botar o celular para carregar. Mas ele já está falando, só que no microfone não está ativado, não. Tem que ativar o microfone. Já está certo, Agora sim. já ativei já. Então, como existe a divisão entre um e outro, entre os ricos e pobres, então daí entre em conflitos dominantes e dominados. Se a greve entre o empresário, então os empresários não gostam quando o trabalhador, os operários faz greve. Outro grupo, existem outros maiores, os sem terra, os movimentos sociais, que ocupam uma área. E também até os sem teto. Então, devido já a essa diferença entre pobres e ricos, que há uma desigualdade de um grupo com o outro. A história de pobre e rico, que entra a desigualdade entre ricos e pobres, dominantes e dominados, que provoca esses conflitos. Os grupos sociais, como a gente tem, os sem terra, os sem teto. Sim. Então, essa situação ocorre e o surgimento do Estado serve para um amparo para esses conflitos, criando leis e garantindo a ordem social. Ou seja, existe a justiça, a polícia, que vai manter a paz, e a lei que vai procurar quem está errado ou não. Então, vai ter isso aí que vai fazer uma coisa de manter a paz entre um grupo e outro, com a justiça e com os policiais em si. Não é que vai prender todo mundo, e nem tampouco matar, mas vai legalizar aquele terreno, se pode ser ocupado ou não, ou se existe dono ou não. Então, e vai determinar o tempo que você pode fazer essa greve ou não. Aí vai dar o direito de posse ou desapropriar. E, no caso, até de tirar os invasores. Aí vem o Estado, que dentro do Estado é que vai criar as leis. Onde cada Estado, como você vê, cada país tem uma Constituição. Tem a Justiça, tem o juiz, o promotor e a PM também, a Polícia Civil, o Militar e outros. E na parte federal, a gente encontra também o Exército, a Aeronáutica em si e a Marinha. Mas esse já entra em questão de um país com o outro. A do local é o quê? É a Polícia Militar Civil junto com a Justiça, que vai organizar e manter a paz de cada país, de cada estado. Então, com isso, surgiu o Estado para tentar e garantir a ordem social, a ordem entre a população. A defesa do território contra o inimigo estrangeiro é um fator importante para a criação do Estado. Então, nessa parte de estrangeiro, entra aqui no Brasil, entra 3 forças armadas. As forças armadas, que são Marinha, Aeronáutica e o Exército, para que outro país não invada o outro.
Os primeiros funcionários de um Estado são os soldados e os próprios governantes, né? Que eles é quem vão manter a ordem e dar algum subsídio para a população, para a formação do Estado em si, onde eles vão determinar cada lei de cada Estado. E dentro dos Estados vai ter a Constituição, como no Brasil já teve mais de 8 Constituições, desde quando o Brasil ficou independente. Sabe que o Brasil foi independente em 1822. E de 1822 para cá, houve as constituições de si, né? Que foi formando que foi criando de um de um tempo para outro. Então, de 1822 até 1988, que a última nossa Constituição aqui do Brasil foi em 1988, que é a que existe hoje. Pode ter acontecido algumas emendas, alguns decretos, mas ela é ainda que mantém. Olha. Teve uma em 1824, que foi a do Brasil Império. Em 1991, a República, já faz duas, né? De 1891, foi criada outra em 1934, criança. De 91 a 34 foi, olha, já 3. Depois de 34 veio com 2 anos depois, de 37. Já faz 4, né? De 1937 foi criada outra em 1946. Já fez 5. Depois de 46, veio outra em 1967. Aí depois veio a emenda em 69. Aí, de 69, veio a de 1988. Então, essas foi criada aqui dentro do Brasil para manter a ordem no país. Então, desse período, uma vem se modificando. Algumas leis permanecem e outras saem. Isso faz uma modificação, amplia, diminui, tira uma parte e mantém outra. Então, por exemplo, até 1934, a mulher não votava. De 34 para cá, foi que a mulher começou a votar. Do Brasil Império, só para a de 1824, para você no Brasil só votava quem tinha dinheiro. Quem era rico, quem era pobre não votava. Para você votar, você tinha de ter uma renda. Aí, se você tinha de ter estudo, também o analfabeto não votava. Soldado e polícia também não votava. Então, só votava quem tivesse condições. Certo? Então, isso vem... Então, isso vem de uma geração para outra. Então, cada país vem se mudando de uma forma para outra. Certo? Então, isso vem mudando de uma região, de um ano para outro. Cada período vem substituindo uma lei, sim. Então, isso foi no decorrer de toda a nossa história. Então, essas leis é que vai mudando vem dentro de uma Constituição que vai reger o país, cada período que passa em si. Então, isso vem no decorrer de toda a nossa história. Quem tem alguma coisa a perguntar, falar aí, hein?
Diga, Ícaro. Eu não. É Sofia. Não. Quem não? Mas vocês, no ano passado, você falava mais, esse ano vocês estão calados, por quê, hein? É, Eu tô Vocês tomando perguntavam café. mais. Hã? Eu tô tomando café. Tá tomando café, é? Aham. Muito bem. E se vocês não perguntar, eu vou perguntar para vocês em si. Então, olha, o que é sociedade? Como eu já falei para vocês, é um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo de acordo com regras. Então, esse é o que é sociedade. É um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo de acordo com regras. Certo? Então, a sociedade é um conjunto de pessoas que vive em determinado espaço e tempo, de acordo com regras. Então, como a gente já citou antes, é um conjunto de pessoas, a sociedade é um conjunto de pessoas, onde e vai seguir as regras em si. Então, isso, o que é sociedade pode servir para as próximas atividades, certo? Porque eu estava olhando aqui, né, essa parte eu não coloquei na prova de vocês, não. Então, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo, de acordo com regras. Quando não existe regras, não há sociedade, certo? Então, isso ocorre em toda a nossa história em si. Onde você mesmo dentro um grupo, existe essa regra. Então, em um país, como eu citei antes, tem a Constituição, tem a lei em si. Quando não existe regras, não há sociedade. Ocorre um agrupamento de pessoas que vivem em conflitos. Né? Então, isso vem de uma região para outra. Todo país existe uma regra em si, que vai determinar em cada estado. Os povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições, a mesma cultura. Então, cada povo tem seu idioma e sua cultura. Então, a nossa cultura aqui no Brasil, a gente herdou de quem? Hein? Baba, Icre, Gabriel. O Henrique, Cara e Sofia, a gente herdou de quem? A nossa cultura, a gente herdou de quem? Dos indígenas. Hã? Dos indígenas. A gente herdou dos índios, mas só foi dos índios. Dos escravos também. A gente herdou do índio, do negro, que foi escravo, né? E dos portugueses, que vieram como os colonizadores. Então, portugueses, escravo e índio. Aí você pode falar branco, negro e índio. Os brancos eram os portugueses que vieram como colonizadores. E os negros como escravos. E os índios é a população nativa. Né? Então, esses três povos foi o que a gente herdou a nossa cultura. Certo? Onde o negro veio como escravo, os brancos como colonizadores. Então, disso daí veio onde a gente herdou. Então, dos portugueses, que é os colonizadores, a gente tem o quê? O principal que tem aí, o idioma, o português.
né? A religião católica dos portugueses. Essas são as duas partes, e fica bem claro que a gente pegou português e dos portugueses, dos colonizadores. Certo? Apesar que cada região do país, às vezes uma sub-região do estado, a gente tem um sotaque diferente. Quem é daqui do litoral e quem é lá do sertão ou do Cariri tem um sotaque no falar diferente um do outro. Apesar que é tudo o português. Tem o coloquial, regional aqui, em português, no decorrer do tempo, vocês vão estudar isso direito. A alimentação também, a gente herdou tanto dos negros como dos índios. A parte de dança também, religião também, não só foi dos portugueses. Tem algum tipo de religião, né, que já foi dos africanos. E costume de comida também dos índios. Então, a comida de milho, de mandioca, todas dos índios, que veio o conflito que foi passando de geração em geração. Existe, que depois a gente vai estudar daqui para o final do ano, a miscigenação, a mistura de negro entre branco, negro e índio, que vai dar também, a gente vai ver que daí foi que deu a origem da nossa população, certo? Então, um povo não é necessário ter um território próprio. Por exemplo, existe povo, tanto no Brasil como no mundo em si, que não existe, que não tem território. Aqui no Brasil, a gente só conhece os ciganos, né? Que eles não têm seu território próprio. Ele vive deslocando de um lugar para outro. Apesar que hoje alguns já agruparam em uma determinada região. Então, eles vêm surgindo de uma determinada região de um lado para outro. Um povo não é necessário ter um território próprio. Os ciganos vivem deslocando de um lugar para outro e eles são chamados de quê? De nômades, como a gente viu ano passado. Apesar que já tem cigano em uma determinada área que já conseguiu um local para fazer suas casas. A gente encontra aqui na Paraíba uma área de Sousa, que um fazendeiro deu umas terras e eles lá construíram suas casas. Em uma determinada região de Sousa, sertão da Paraíba, que deram um pedaço de terra e eles lá construíram suas casas. E daí eles fixaram uma região. Mas alguns deles ainda tiram um período do ano para andar e depois volta para o mesmo local. Uma parte sai e outra fica. Então, isso é também uma forma e uma cultura dos ciganos. O povo sedentário tem moradia fixa, certa, mas também existe povo sedentário que não tem território, vive em território de outro povo, mas eles vão seguindo as regras daquele território, daquela região, que ainda ocorre isso e ocorre um conflito entre eles. Os mongóis no norte da China e tibetanos também no sudoeste da China, mas esses povos são de pequena quantidade e vivem em um território, mas vai seguir as regras de outros. E tem alguns que vivem em território de outros e ocorre o conflito. E ocorre o conflito entre um e outro, que é no caso dos judeus e os palestinos. O Israel foi criado para atender os judeus e os palestinos ficaram sem território.
mas sempre vive em conflitos. Curdos também no Irã e no Iraque, na Turquia, também é um povo que não tem território, mas segue algumas regras. E às vezes ocorre uns conflitos entre eles, entre o Irã, entre a Síria, principalmente Turquia e Síria, porque não quer seguir as regras. E tem em determinado local, estado, que esse povo sem território é maioria e não tem o poder, não tem o direito de votar. E também existe, e com isso, às vezes, gera conflito. Aí, o que é nação? Como eu já falei antes, conjunto de pessoas que lutam pelos mesmos ideais e têm a mesma cultura e território próprio, né? Então, eles vão lutar, têm a sua mesma cultura e têm o mesmo objetivo de lutar para determinado fim, né? Certo? Como o caso, os judeus, os muçulmanos, eles são uma nação e eles têm um mesmo objetivo lá no Oriente Médio, onde esses países que eu estava citando aqui, Síria, Turquia, Irã, Iraque, Afeganistão, Israel, a parte da Palestina, a Arábia Saudita, onde estão a maioria dos muçulmanos, e eles têm sua cultura própria, sua religião própria, e aqueles seguem a mesma doutrina de lutar pelos mesmos ideais. Então, isso é o que é nação. Já o país é parecido também com nação. Tem seu território próprio, governo próprio e suas leis, que é no caso que eu citei aqui, que o Brasil tem as constituições, que eu citei as outras, né? Estado é o conjunto de instituições que formam a organização política, administrativa de um país ou nação. Então, o Estado é formado pelo um conjunto de instituição que você vem formando pela a lei, o Estado, você vem o Ministério, a Secretaria em si, e vai lutando em uma determinada região. Então, é o conjunto das instituições que formam a organização política e administrativa de um povo ou nação. Então, isso é o que é a Estado. E dentro desse Estado, você vai encontrar o Ministério, os ministérios, no caso do país, Ministério da Saúde, Educação, Trabalho, Justiça. Aí, aqui, referente a Estado, Secretaria de Saúde, de Educação, de Trabalho, de Infraestrutura. Então, isso é o Estado, essas instituições que vai manter. E tem o governo, que é o dirigente do Estado, que é o governador, o presidente da República, que também vai manter, dirigir e administrar o Estado. Como diz o governo, pode ser o governo do Estado e o governo federal. No país tem o presidente, nos estados tem os governadores, nos municípios tem os prefeitos, e eles é quem vai administrar o município, o prefeito, o governador, o estado, e o presidente, o país como um todo, e seguindo as leis, que dentro dos poderes, que são 3 poderes aqui no Brasil: executivo, legislativo e judiciários, onde quem está no poder executivo, presidente, governador e prefeito e os auxiliares deles, ministros e secretários. Legislativo, deputado estadual e federal e senadores. O judiciário, juiz e desembargador. Então, todos eles
vão manter essa Constituição em si, né? Que vai dominar essa nação e outra. Então, essa que vai dominar uma região para outra, né? A origem do Estado não se sabe definitivamente a origem do Estado. Né? Então, quando o Estado surgiu, como eu citei antes, há milhões de anos atrás teve o surgimento do Estado. Né? Que esse Estado vem surgindo com a divisão do trabalho, que cada trabalhador tem sua função, que vai dar o nome de divisão do trabalho. A partir dessa divisão vem surgindo o Estado. O Estado tem surgido há milhares de anos em sociedade que começava a expandir, tornando mais complexo, com diversidade cada vez maior de atividade. Que as variedades de atividade vai dar o nome de quê? A divisão de trabalho. Cada trabalhador tem sua função. Isso ocorre no decorrer de toda a nossa história. Em sociedade com pouca divisão de trabalho, não existe Estado. Quer dizer, para haver Estado, tem que ter a divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho? Que cada trabalhador tem sua função. Né? Isso vem surgindo desde o início da humanidade. Existe uma divisão que as mulheres plantam e cuidam da casa. Né? Os homens caçam, pescam e extraem fruto da natureza. Isso daqui era na sociedade primitiva, onde o índio e os índios, né? Viviam. O índio caçava e pescava. E a mulher vivia mais em casa cuidando dos filhos. Então, essa é a sociedade primitiva, que não existe o Estado. Que não existe o Estado. E a divisão, e só existe o Estado quando existe a divisão de trabalho. Várias funções dentro do Estado. Em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados é grande, que pode provocar conflito entre os grupos sociais. Então, há essa divisão entre uma e outras. É que há essa divisão desde há muito antigo, de existir uma sociedade com outra em si. Então, existe essa divisão de um determinado período para outro. A desigualdade entre ricos e pobres, como eu já falei antes, que existe aqueles que ganham muito e os que ganham pouco. Onde você vê dentro do próprio governo, do próprio país aqui, dentro do Brasil, existem pobres e ricos. A questão de empresário, de trabalhador que faz greve, também existe essa divisão. A classe dominante e dominada, que um domina o outro. Então, isso provoca esse conflito. Aí daí surge o Estado criar uma vez para defender, criando os órgãos. Então, veio o Ministério da Secretaria de Justiça e de Segurança. Então, que vai manter a paz entre uma nação e outra. A defesa do território contra inimigo estrangeiro, então, vai ocorrer em vários partes. Nos países estrangeiros, né, entre um país e outro, aí vai também, tem as Forças Armadas, Exército e Aeronáutica e Marinha. Olha, pegue o caderno para vocês anotar e fazer uma pesquisa aí. Oba! Qual a pesquisa? Qual é o nome? Pesquise sobre as constituições do Brasil. Pesquise sobre As constituições do Brasil.
Já Pera aí. pesquise sobre as constituições do Brasil. Todos já pegaram? Pronto. Já copiei aqui. Diga o que é Estado, nação e país. Diga o que é Estado, nação e país. Com quem? Isso é com quem? Oi. Diga o que é Estado, nação e país. Já? Uhum. Já todo mundo já pegou? Eu já fiz, já. Pronto, quem já pegou pode sair e até terça-feira. Tchau, até terça-feira. Tchau, Tchau. Tchau, professor. Pronto. Quem pegou pode sair até terça. E a senhora chamou da secretária que entendeu só a senhora não, porque a pessoa não liga para uma coisa de babosa, aí depois se dando não sei pra onde, a gente fica com cara de peixe. Alguém que agora para tirar o pão, que não tem. Olha pra ver. Gustavo e Wesley já pegaram. Acho que não tem nem isso, não. Tchau, Wesley e Gustavo. Até a próxima. Israel. Por que você saiu de lá? Lá não estava carregando. Tá assim, na carreira. Agora você não sabe botar? Não, tia. Como eu botei aqui? Como eu mandei você botar o chinelo no pé, você foi botar o chinelo em cima do móvel. Você comprou móvel para botar os pés em cima? Não comprou. Aqui não tem nada que você comprou e nada que você pagou. Viu? Então não acaba. Tia. Ô, tia. Oi. Mas tem que... O chinelo